pessoal, estamos começando mais um encontro virtual com a língua portuguesa e hoje nós vamos revisar algumas coisinhas, alguns pontinhos dos conteúdos que nós vimos esta semana, tá certo? Das aulas anteriores. Mas antes eu preciso que você pegue o seu material para que você possa revisar. Lá está o seu livro, tudo está na onde? No seu livro de português. Isso mesmo, seu livro de português. E pegue seu caderno também para suas anotações e para fazer o exercício aí de casa. Antes de iniciarmos, eu vou ler um texto para vocês. Vocês querem? Então vamos lá. O texto de hoje é intitulado Como isso seria se assim não fosse? Ele foi escrito por Mano Kleber e quem fez a ilustração foi Henrique Jorge. Vamos começar a leitura? Ouvidos bem atentos, olhos bem arregalados. Prestem atenção no texto que vamos iniciar. Como isso seria se assim não fosse? Era uma vez um menino que gostava de inventar. Um belo dia, depois de muito pensar, ele inventou uma brincadeira bem diferente. Dessas que mexem com a cabeça da gente. E podia brincar gente de toda a idade. Bastava ter um pouco de criatividade. Cada um vinha com algo bem simples, assim como um pirulito ou um doce, e aos outros mostrava o que trouxe. E então, todos ficavam pensando e imaginando. Como isso seria se assim não fosse? Nessa brincadeira, nada servia para o que havia sido criado. O pente não servia para ter o cabelo bem penteado. A chave não tinha sido feita para fechadura e nem para cadeado. Num copo, nada se podia beber. Nem num caderno, nada se podia escrever. Já pensou que confusão? Se uma bola não fosse feita para jogar, se um lápis não servisse para anotar ou para pintar, o que a gente poderia pensar se a borracha não se usasse para apagar? Ou se um sapato não fosse feito para calçar? Pensando bem, a bola poderia virar travesseiro. O sapato, só perguntando ao sapateiro. Com o lápis a gente poderia o dia inteiro se coçar. A borracha, será que dá para imaginar? Já pensou quanta confusão? Se uma bexiga não servisse, se um livro não pudesse virar balão. E se um livro não servisse para ler, então serviria mesmo para quê? E se pirulito não fosse feito para lamber? Ou se num copo a gente não pudesse beber? O que a gente poderia fazer? A bexiga ainda podia virar enfeite de toda a cor. O livro serviria de abanador para os dias de calor. Do pirulito, a gente podia fazer um colar. E do copo, um instrumento para se tocar. E assim que se brincava. E todo mundo, numa nova ideia, pensava. O que fazer com tudo aquilo lá que parecia estar fora do lugar? Muita resposta maluca surgia. Diziam coisas que ninguém nem sabia se existia. Era uma brincadeira divertida e engraçada. E o menino, com a cabeça cheia de ideias, fez um desafio para toda a sua plateia. Olha o desafio. Presta atenção. Agora eu quero ver quem vai me responder. E se brinquedo não fosse para brincar, o que a gente poderia inventar? Mano Kleber, ilustração
Henrique e José. Como isso seria se assim não fosse? E aí? Do que era que ele estava falando aí mesmo nesse texto? De uma brincadeira que o menino fez o quê? Inventou. Muito bem. E essa brincadeira dele fazia o quê? E isso trocava a funcionalidade das coisas. Tipo, o livro não servia para ler, e sim para se abanar. O lápis não servia para escrever, mas sim para se coçar. E para cada coisa ele ia dando uma nova função. Essa era a forma de se fazer a brincadeira. Era pegar um objeto e dar uma nova função para ele. Nessa brincadeira aí, na hora de ler a história, para escrever essa brincadeira, o autor usou muitas palavras. Quem sabe me dizer uma? Bola. Muito bem. Outra. Livro. Muito bem. Quem sabe dizer mais uma só? Gente. Muito bem. Então vamos lá agora. Preste atenção nessas palavrinhas aqui. Eu tenho 3 palavrinhas que foram apresentadas no texto. Bola, livro, gente. Eu quero que vocês me digam com que letra pertencente ao alfabeto se inicia as 3 palavrinhas. A primeira, B, muito bem. A segunda, L, muito bem. A terceira, o J. O G de gente. G de gente, que a gente também chama de G, não é isso? G ou G. Bola tem quantas sílabas? 2, muito bem. Bola. Quais são os sons que nós temos aqui na palavrinha bola? Quantos são? 4, muito bem. Quais são eles? Isso. B, O, L, A. Bola. São os 4 sons que nós temos na palavrinha bola. Qual é a última letra da palavrinha livro? O, muito bem. Qual é a última letra da palavrinha gente? É, muito bem. A, O e E são vogais ou são consoantes? Vogais, muito bem. E quantas são as vogais que se encontram no nosso alfabeto? 5. A, E, I, O, U. 1, 2, 3, 4, 5. 5 são as vogais. Se essas são vogais, essas outras aqui, ó, B, o L, o V, o R, o T, o N e o G, são que letras? Como elas são nomeadas no alfabeto? Consoantes, muito bem. O alfabeto ele é composto por vogais e consoantes. As vogais são A, E, I, O, U e as demais letras são nomeadas consoantes. Muito bem. Agora vamos à nossa revisão para o assunto que nós vimos em aulas anteriores. Vamos começar falando sobre separação silábica. Vamos começar falando sobre ela? Então vamos lá. As palavras, elas são compostas de quê? De sílabas. Muito bem. As palavras, elas são compostas por sílabas. Exemplo, a palavrinha afinal. A palavrinha bola. Olha lá. A palavrinha afinal. Afinal. Bola.
lá. É assim que se compõem as palavras, por sílabas. As sílabas são formadas pelas letras. A, fi, F-I, nau, N-A-L. Elas se juntam compondo as palavras. Para formar as palavras, as letrinhas precisam ir dando as mãos. As sílabas se juntam e formam assim as palavrinhas. Mas quando eu estou escrevendo um texto, eu tenho isso aqui, ó. Margens, a gente chama de margens. E eu preciso respeitar as margens para escrever. Então, se eu estou escrevendo aqui a palavrinha bola, e eu sei que ela não dá, o que é que eu faço? Traço e venho fazer o lá embaixo. Esse tracinho aqui, ele recebe o nome de hífen. Hífen. Todas as vezes que a gente vai fazer a palavrinha e ela não cabe toda, eu não posso fazer isso, ó. Passar por cima da linha. Não, eu tenho que respeitar a margem. Mesmo que lá no meu caderno não tenham as linhas fazendo essa divisão das margens, mas eu tenho que imaginar que a margem está ali presente. E eu não posso. Vocês prestam atenção nos livros? Ó, quem faz a redação, quem vai lá produzir o livro, faz sempre o respeito dessas margens, ó. Ele nunca começa aqui do cantinho, nem nunca termina cá. Ele sempre, ó, segue um padrão. É uma norma brasileira para a escrita e a gente tem que respeitar essa norma. Por isso, quando a gente vai escrever as palavrinhas, nós precisamos respeitar essa margem. Olha a palavrinha final. A, fi, tracinho, ó, que é o hífen, nau. Eu completei a palavrinha embaixo. Então, eu observo como se dá a separação silábica da palavra e faço essa separação corretamente para eu ter a escrita ali da palavra de forma correta. Afinal, eu não posso fazer isso, ó. Afinal. Não posso. Por que eu não posso fazer AF e INAL depois? Porque eu tô fazendo a separação incorreta da palavra. A separação que eu devo fazer é a separação correta da palavra. Aí, como é que eu vou saber? Bom, uma dica básica para você saber a separação certa da palavra é você pronunciá-la ouvindo, pode pronunciar até de voz alta. Bola. Quantas vezes você abre a boca? Bo, fechou. Lá, fechou. Quantas vezes? 2 vezes. Então, eu sei que a primeira vez que eu abri é uma sílaba. Bo. A segunda vez que eu abri é outra sílaba. Lá. Ó, a palavrinha afinal, que nós usamos aqui também. A. Ó. Fi. Now. Ó. Eu sei que é uma outra sílaba. Então, essa é uma dicasinha pra gente saber a separação correta da sílaba. É pronunciar a palavra e prestar atenção quantas vezes a gente abre e fecha a boca quando tá pronunciando a palavra. E por isso é preciso pronunciar a palavra corretamente, gesticulando corretamente os movimentos da boca, certo? Agora vamos falar aqui sobre 2 acentinhos. Esse moço aqui, quem lembra o nome dele? Agudo, muito bem. E esse moço aqui, quem lembra o nome dele? Circunflexo, muito bem. Agudo
e circunflexo. Quando é que eu uso acento agudo? Quem lembra? Muito bem, o acento agudo, ele é usado onde? Nas sílabas tônicas, que é a sílaba mais forte da palavra. Mas toda sílaba tônica tem acento? Não, muito bem. Nem toda sílaba tônica tem acento. Mas os acentos, eles vão estar presentes na sílaba tônica. É um pouco confuso, né? Nem toda sílaba tônica tem acento, mas os acentos, eles só se encontram nas sílabas tônicas. Eu vou usar o agudo nas vogais A, E, I, O, U. Eu vou usar o circunflexo só nas vogais A, E, I, nas vogais O. As palavras monossílabas tônicas e as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não do S, são acentuadas graficamente. Então, vocês lembram? Todas as vezes que vocês tiverem uma palavrinha monossílaba tônica e as palavrinhas oxítonas terminadas em A, E e O, elas tendo S no final ou não, vocês já sabem que essas palavrinhas, elas são acentuadas graficamente. Agora vamos falar sobre o uso do R e do L. Vamos recordar? Então vamos lá. O R. Vamos lá. A letrinha R, sozinha. Quando é que eu uso ela? Isso, entre vogais, representando o som fraco. E também depois de consoantes, como B, T e D, para representar o som fraco. E o som forte, onde é que elas vão aparecer? Isso, ela vai representar o som forte no início e no final de palavras. Então, o R, assim, dessa forma, sozinho, ele aparece entre vogais, representando o som fraco, depois de consoantes, como B, T, D, e representando o som fraco. Som forte, ele vai ser no início e no final de palavras. Exemplo de palavrinhas nesses contextos que eu falei. Caro, relacionado a custo, entre vogais, representando som fraco. O som fraco, a gente sabe que ele é fraco porque a linguinha treme quando a gente fala a palavrinha. Caro, ro, a língua treme. Pedra, ó. Pedra, gra. A língua tremeu novamente, ó. Som fraco. E agora o som forte, onde é que ele vai aparecer representando o som forte? No início e no final. Olha lá. Som forte, a vibração não vem da língua, vai vir daqui, ó. Olha lá, olha. Roupa, amor. Roupa, amor. Mor, ó. A vibração vem daqui. Parece até quando a gente tá com a secreção presa na garganta e tá tentando soltar. É um som que é emitido por ele quando ele está no início e quando ele está no final de palavras. Já quando ele está entre vogais, a língua treme. Quando ele está logo precedido, logo depois de consoante, também a língua treme. Carro, pedra. Som forte, roupa, amor. Então, o R, ele é utilizado entre vogais para representar o som fraco. Depois de consoante, também representando o som fraco. Início e final de palavras, ele representa o som forte. Então, vamos lá. Ele é usado entre vogais,
representando som fraco. É usado no início e final de palavras para expressar som forte. Agora vamos ver o L. Quando é que eu uso esse donadinho aqui? Ele é usado quando a sílaba final total é tônica. Exemplo, palavrinha afinal. Vamos fazer a separação silábica e ver a, fi, now. Esse tracinho aqui que a gente utiliza entre as sílabas é chamado de hífen. Esse aqui é o hífen. Ele é utilizado para fazer separação silábica. Olha, vamos ver fazer a leitura da palavra? Afinal. Now. A sílaba total aqui foi mais forte. Então, a última sílaba, a sílaba final, ela foi em sua totalidade forte, ou seja, por completo. Foi forte. Então, eu sei que aqui vai estar o L, certo? Agora, vamos falar sobre carta. Vocês estão lembrados do gênero textual carta? Estão? Então, a carta pessoal, ela é utilizada para quê? Para manter uma comunicação que pode ser profissional, pode ser uma comunicação familiar. E vocês irão fazer aí, como atividade de hoje, fazer uma carta. Isso mesmo, vocês retomam lá na página 98 do livro de vocês, onde nós temos lá o texto de gênero textual carta. Lá nós temos uma carta pessoal. E a carta pessoal, nós dissemos que ela pode ser o quê? Uma carta familiar, uma carta profissional. Vocês irão escrever uma carta, vocês podem estar direcionando ela para um amigo, para uma pessoa, e vão botar nela todas as características que uma carta deve ter. Eu inicio ela como? Colocando o lugar de onde eu estou escrevendo, a data, o mês e o ano. Depois eu coloco o quê? Uma saudação. Depois da saudação, eu faço o meu texto, que é o porquê que eu estou escrevendo aquela carta. Terminei de dizer tudo aquilo que eu queria, eu vou fazer o quê? Uma despedida. Me despeço e assino a carta. No início também a gente coloca o quê? Junto com a saudação, o nome para quem a gente está escrevendo a carta, não é isso? E no final, o nome de quem escreveu. Na despedida, a gente vai lá, coloca a despedida, despede-se e coloca o nome de quem escreveu, ou seja, assina a carta. Preste bem atenção nas características e escrevam uma carta. Exercitem. Esse foi o nosso encontro virtual de hoje, mas eu espero vocês nos próximos. Beijos virtuais. Tchau!